Hoje, mergulharemos em um tema fascinante: a evolução das táticas no futebol ao longo dos anos. Desde o histórico futebol total, de Rinus Michels até as abordagens modernas, o esporte mais popular do mundo passou por transformações táticas e estratégicas impressionantes. Ao avançarmos nas décadas, percebemos como treinadores e equipes se adaptaram, inovaram e criaram novas maneiras de jogar futebol. Começamos com o lendário futebol total dos anos 70, introduzido por Rinus Michels e solidificado pela seleção holandesa na Copa do Mundo de 1974. Essa abordagem revolucionária priorizava a posse de bola, a movimentação constante e a marcação-pressão. Foi uma verdadeira revolução tática que influenciou inúmeros treinadores e equipes ao redor do mundo. Na década de 80, a Itália ganhou destaque com a tática do catenaccio, que se baseava em uma defesa sólida e jogadores marcadores habilidosos. Nessa abordagem, a prioridade era não sofrer gols e, assim, vencer o jogo. Era uma estratégia altamente defensiva, com linhas recuadas e pouca ênfase no ataque. Apesar de eficaz, muitos críticos consideravam essa tática retrógrada e pouco atraente. Conforme avançamos para os anos 90, outras táticas começaram a surgir. A defesa em zona tornou-se mais comum, onde os jogadores se posicionavam de acordo com áreas específicas do campo e seus respectivos marcadores. Essa estratégia permitiu maior cobertura e dificultou a infiltração do adversário. Nessa época, também vimos a ascensão do chamado jogo de contra-ataque, onde a equipe se concentrava em se defender bem e, ao recuperar a bola, partia em velocidade para o ataque. Times como o Arsenal de Arsene Wenger e o Manchester United de Sir Alex Ferguson se destacaram com essa abordagem. Nos anos 2000, com a crescente importância da análise de dados e a disponibilidade de estatísticas, o futebol passou por uma nova revolução tática. Treinadores começaram a usar informações detalhadas para identificar pontos fracos do adversário e criar estratégias personalizadas para cada jogo. Esse movimento ocorreu ao mesmo tempo em que a importância do meio-campo cresceu, com a adoção de um jogador de meio-campo defensivo mais fixo e a exploração das jogadas pelas laterais do campo. No entanto, foi no início do século XXI que vimos uma mudança significativa nas táticas e estratégias adotadas no futebol. Inúmeros treinadores começaram a usar diferentes variações do 4-3-3, dando mais ênfase à posse de bola, à movimentação contínua e à rápida troca de passes. Esse estilo de jogo mostrou-se altamente eficiente e sedutor, com equipes como o Barcelona de Pep Guardiola dominando o cenário do futebol europeu. Foi também nessa época que algumas equipes começaram a adotar o falso 9, um jogador que atua como um atacante central, mas com a liberdade de se movimentar pelo campo e criar espaços para seus companheiros. Lionel Messi, um dos maiores jogadores da história, é um exemplo perfeito de como essa tática pode ser eficaz em desequilibrar o adversário e criar oportunidades de gol. Nos últimos anos, vimos uma nova tendência tática surgir: a pressão alta. A ideia é pressionar o adversário em seu próprio campo, dificultando sua saída de bola e forçando erros. Times como o Liverpool de Jürgen Klopp e o Manchester City de Pep Guardiola são conhecidos por adotar essa estratégia altamente intensa. É uma abordagem que exige muita preparação física e coordenação, mas pode ser extremamente efetiva quando executada com precisão. Além disso, o uso de análise de dados intensificou-se ainda mais. Treinadores têm acesso a uma quantidade incrível de informações sobre seus jogadores, adversários e até mesmo sobre o próprio jogo em tempo real. Isso permite ajustes rápidos e informados durante as partidas. Não podemos esquecer também das mudanças nas táticas de defesa. A linha de impedimento, por exemplo, é uma estratégia que visa pegar os jogadores adversários em posição de impedimento, forçando erros e recuperando a bola. No entanto, essa tática requer uma defesa muito coordenada e uma rápida leitura do jogo. Outra evolução notável é a utilização de jogadores polivalentes, capazes de desempenhar múltiplos papéis em campo.
Isso oferece maior flexibilidade tática e a capacidade de se adaptar a diferentes situações de jogo. No cenário atual, vemos uma combinação de todas essas táticas e estratégias. Os treinadores continuam a inovar, buscando maneiras de superar seus oponentes. O futebol moderno é um esporte altamente tático, onde a preparação, a análise e a execução são fundamentais. À medida que continuamos a acompanhar o desenvolvimento do futebol, é emocionante imaginar quais serão as próximas revoluções táticas e como elas moldarão o esporte. O futebol é um jogo em constante evolução, e é essa evolução que o torna tão cativante para jogadores e fãs em todo o mundo. A contribuição dos países sul-americanos. Além das mudanças táticas europeias, não podemos subestimar a contribuição significativa dos países sul-americanos para o desenvolvimento do futebol. As nações sul-americanas desempenharam um papel fundamental na evolução do esporte, introduzindo elementos únicos que moldaram o jogo. O futebol chegou à América do Sul no final do século XIX, trazido principalmente por imigrantes europeus que buscavam oportunidades no continente americano. Rapidamente, o esporte conquistou o coração e a alma dos sul-americanos, tornando-se uma parte intrínseca de suas culturas. Os países sul-americanos, como o Brasil, Argentina e Uruguai, abraçaram o futebol de uma maneira única. Eles trouxeram uma criatividade e paixão ao jogo que cativaram o mundo. A habilidade individual, a driblagem, o jogo de improvisação e a intensidade emocional se tornaram marcas registradas do futebol sul-americano. Um momento histórico e emblemático foi a realização da primeira Copa do Mundo em 1930, no Uruguai. A competição contou com a participação de seleções sul-americanas, e o Uruguai sagrou-se campeão, derrotando a Argentina na final. Esse evento não apenas estabeleceu a tradição das Copas do Mundo, mas também demonstrou ao mundo a paixão e o talento sul-americanos pelo esporte. O Brasil, em particular, desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do futebol. A seleção brasileira é famosa por seu estilo de jogo alegre e ofensivo, conhecido como samba no pé. Jogadores lendários como Pelé, Zico, Romário, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho personificaram essa abordagem criativa e habilidosa ao futebol, inspirando gerações de jogadores em todo o mundo. A Argentina, por sua vez, também deixou uma marca indelével no futebol global. Grandes nomes como Diego Maradona e Lionel Messi demonstraram a excelência técnica e a capacidade de decidir jogos por conta própria, elevando o esporte a novos patamares. Os países sul-americanos também foram pioneiros em competições de clubes, como a Copa Libertadores. Clubes como Boca Juniors, River Plate, Santos e São Paulo FC alcançaram reconhecimento internacional e proporcionaram emocionantes confrontos com equipes europeias na Copa Intercontinental. Além disso, a intensidade das rivalidades entre clubes sul-americanos, como o superclássico entre Boca Juniors e River Plate, e as paixões envolvidas em cada partida, adicionaram uma dimensão única ao futebol global. Em resumo, os países sul-americanos desempenharam um papel vital no desenvolvimento e na evolução do futebol. Sua contribuição vai além das táticas e estratégias, abrangendo a essência criativa e emocional que torna o futebol um esporte tão cativante. O futebol sul-americano continua a inspirar jogadores e fãs em todo o mundo, deixando uma marca indelével na história do esporte. E assim, encerramos nossa exploração da evolução das táticas no futebol, um tema que continua a cativar a mente dos amantes do esporte em todo o mundo. Espero que você tenha apreciado essa jornada pelo mundo tático do futebol, e fique ligado para mais conteúdo fascinante aqui no canal FT Bagres. Obrigado por nos acompanhar.